Missão Natal. Já estamos na terceira parte. Falamos sobre Maria e vimos como funcionou na vida de Maria, a missão dela. Semana passada falamos sobre a missão de José e hoje nós vamos trabalhar com os nobres sábios vindo do Oriente, que Mateus chama de magos. É o termo que ele usa ali no Evangelho de Mateus, mas que não necessariamente significa um mago como a gente vê na série Harry Potter. Nada a ver. Não é um mágico, não é alguém que faz algum tipo de macumba, de feitiçaria. É que, na verdade, como esses homens estudavam os astros, estudavam as estrelas, eles estudavam o movimento dos astros, como eles desenvolviam ciência, não se sabia como chamá-los. Não havia um termo para dizer o que eles eram. E magos é o termo que Mateus usa para chamá-los. Então, por isso o termo magos é muito comum. Alguns, ao longo da história, mais da tradição católica, chamam eles de 3 reis magos. O texto bíblico não nos dá a informação de quantos são, mas de quantos presentes são. E é por isso que a gente tem essa ideia de que são 3 pessoas. Mas a incógnita fica e ela necessariamente não é tão importante. O importante é que a gente tem aqui personagens que não fazem parte do povo judeu, que vêm de fora, de uma outra região, e que entram na história do nascimento do Filho de Deus, por algum motivo. E é isso que nós vamos estudar essa manhã, e é isso que nós vamos refletir. Então hoje nós vamos falar então sobre a missão dos magos. Qual é a missão dos magos? Mas eu não sei se você reparou, e eu gosto de enfatizar isso, apesar de a gente chamar a série Missão Natal, e nós temos estudado a missão de Maria, a missão de José e agora a missão dos magos, nessas 3 mensagens, nós não estamos sim vendo o que essas pessoas fazem, mas não estamos apenas nos concentrando no que elas fazem. Porque senão seria uma mensagem antropocêntrica. Eu não estou pessoalmente querendo motivá-los a prestar atenção no homem, no ser humano, no caso. Nas 3 séries, nas 3 mensagens, incluindo essa hoje, nós também estamos prestando atenção naquilo que Deus está fazendo através dessas pessoas. Como Deus tem agido. Então, por trás do tema a missão dos magos, nós estamos vendo a missão de Deus através dos magos. É isso que nós temos compartilhado. E o texto de Mateus, capítulo 2, começa então já no seu primeiro versículo a falar sobre a história desses homens. Então, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui existe até uma confusão às vezes. Quando a gente vê as cenas do momento em que Jesus nasceu, a gente costuma colocar todo mundo na mesma hora, né? Parece que naquela noite tudo aconteceu. E o texto de Mateus deixa claro, Jesus já tinha nascido e aqueles homens estavam procurando pelo recém-nascido. Então há a possibilidade de ter havido um certo tempo. Jesus não tinha acabado de ter nascido naqueles minutos quando os magos chegaram. Mas é apenas para a gente entender a cronologia aqui e o que está acontecendo. Bom, e eles estavam ali para adorá-lo. E olha só o que acontece. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. O rei Herodes dá para entender porque ficou perturbado. Afinal de contas, está nascendo um rei dos judeus? Espera aí, eu sou o rei dos judeus? Herodes era o rei. Ele se julgava o rei. Ele dominava o povo ali na Judéia e ele era um representante monárquico ali naquela região. Ele era o rei. Agora está nascendo um rei? Então quem sou eu, se aquele que está nascendo é o rei? E por isso, então, ele fica perturbado, porque Herodes, pelo tempo que ele estava ali, e ele já conhecia muito bem a religião judaica, ele sabia que era um povo difícil de lidar, um povo que não se dobrava ao sincretismo, não se dobrava ao pluralismo, eles permaneciam judeus. Eles traziam todo tipo de cultura nova e aquele povo continuava judeu. Eles continuavam indo na sinagoga, eles continuavam com os seus rituais, eles continuavam vivendo as suas vidas de judeu. Eles não se misturavam, eles não mudavam.
Herodes sabia dessa dificuldade, e agora esse povo tão restrito, tão difícil de lidar, agora nasceu um rei, Herodes fica perturbado. O interessante é que toda Jerusalém também fica. Naturalmente, a notícia de que o Messias está vindo deveria ser recebido de uma outra maneira pelo povo. Mas o povo fica perturbado. E de fato, Jesus Cristo incomoda muita gente. Há pessoas que não conseguem admitir o fato de que o rei nasceu. Isso perturba algumas pessoas. Mas tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes então, onde deveria nascer o Messias, o Cristo? E aí então os sacerdotes responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então essa é a profecia de Miqueias, e eles repetem, né, essa profecia. A gente viu no primeiro domingo da série que eles omitiram uma parte dessa profecia que fala a respeito do reinado e desde quando esse reinado era profetizado ou era preparado. Mas eles citaram ali o suficiente para a gente entender, ou para que Herodes entendesse que era em Belém. Herodes então faz o quê? Ele chama os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Não se sabe quanto tempo eles gastaram seguindo a estrela até chegar em Jerusalém. Mas o fato é que eles tinham ali condições de dizer isso para Herodes. Herodes poderia ter ali algum conhecimento, e justamente é o conhecimento que ele usa depois para provocar um infanticídio que a gente vê na sequência dos fatos. Mas então ele os enviou a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Assim diz o texto. Deus nos abençoe nessa reflexão que vamos ter. Eu queria destacar com vocês pelo menos duas realidades acerca da missão, e depois nós vamos trabalhar essa missão, ok? Se você lê o texto e a história de Jesus, a gente percebe dois motivos pelo qual esses homens vindo do Oriente interferem na história. A primeira delas está relacionada ao reconhecimento. Afinal de contas, Jesus, nós que temos toda a história agora narrada e podemos ler toda a Bíblia, sabemos que ele veio para cumprir uma profecia que não era exclusiva para o povo judeu. Mas Jesus ele veio para ser o salvador de todos e não apenas da casta judaica. Ou seja, logo depois da sua ascensão e do início da igreja primitiva, a gente tem os eventos com Pedro e o apóstolo Paulo, mostrando que a igreja ela estava apresentando esse Salvador aos gentios também, aqueles que não eram judeus. E o reconhecimento de que o rei dos judeus havia nascido, surgiu primeiro de um povo que não é judeu, dos nobres, sábios, vindos do Oriente. Isso aconteceu de que forma? Esses homens eram cientistas, eles eram sábios, eles estudavam a história. Nós temos a ideia, e há uma suposta ideia, de que eles tiveram contato com os escritos de Daniel, que ficaram perdidos na Babilônia depois do exílio, ou melhor ainda, depois do retorno, do regresso do exílio. Ou seja, houveram profetas de Deus que espalharam os seus escritos em vários lugares.
Um deles, e o mais provável deles, é o do profeta Daniel. Como eles eram cientistas, estudavam toda a história, eles tinham em mãos parte desses escritos. E esses homens estudavam. E como eles estudavam os astros também, eles ligaram os pontos. E entenderam que a profecia de Daniel era verdadeira. E eles reconhecem isso e começam uma jornada longa, cansativa, exaustiva, a fim de conhecer o rei dos judeus, conforme a profecia de Daniel. Agora, olha que curioso. Pessoas que necessariamente nem conhecem o Deus Yahvé, o Deus de Israel, têm contato com a palavra, a profecia, e creem na profecia. Creem no que está acontecendo no universo. E eles conseguem fazer a leitura do texto antigo, a leitura do tempo presente, e conseguem fazer essa junção e entrar numa jornada a fim de reconhecer que em Jerusalém, ou do povo de Jerusalém, nasceu o rei dos judeus. Essa é a primeira parte da missão deles. A segunda parte da missão deles é de prover, porque nós sabemos da história que José é advertido em sonho para que ele saia da região da Judéia, de Belém, e vá para onde? Egito. Ele vai para o Egito. Ele vai para uma terra nova, um povo de língua diferente, de cultura diferente, aonde ele vai passar os primeiros anos de Jesus ali. Com que provisões José vai adquirir um espaço, vai ter patrimônio, vai começar o seu negócio, vai começar a trabalhar para poder se relacionar com aquele povo, fazer comércio, sustentar Maria, sustentar Jesus? Com os tesouros que os magos vindo do Oriente trouxeram: ouro, incenso e mirra. Então, a missão deles é clara. E como eu fiz nas 3 mensagens, eu já lanço de cara a missão: reconhecer e suprir. Eles reconhecem que nasceu o rei dos judeus. E eles suprem o início dessa caminhada de José, Maria e Jesus indo para o Egito. Essa é a missão. É isso que eles vieram fazer. Porque daqui eles somem e não aparecem mais. Em todo o texto bíblico. A gente só tem Mateus fazendo esse retrato apenas nesses 12 versículos que nós lemos. Antes disso, não se fala sobre magos vindo do Oriente. Depois disso, não se fala novamente de magos vindo do Oriente. É o que a gente tem. E agora vamos então entrar nessa missão e descobrir como ela se desenrola. A primeira parte da missão deles envolvia uma busca. A busca pelo Salvador, ou a busca pelo Rei dos Judeus. Essa busca, ela é uma necessidade não apenas dos magos vindo do Oriente, mas de todos nós. Quando nós estudamos a humanidade em si, quando fazemos estudos antropológicos e vamos estudar civilizações que cresceram muito longe do cristianismo de toda a religião judaico-cristã, a gente percebe que mesmo sem ter tido contato com religiões, com a palavra da Bíblia, através da revelação natural de Deus, eles manifestam uma busca pelo eterno. É quando você chega, por exemplo, em regiões onde você tem, por exemplo, indígenas, que eles criaram uma idolatria, um Deus que eles chamaram do nome que eles entenderam como melhor, e a eles entendiam 2 princípios. Primeiro, que esse Deus era criador. E o segundo princípio, que eles de alguma maneira deviam algo a esse Deus. Isso é padrão. Todo ser humano tem um desejo e uma busca natural por Deus. E o interessante é que Santo Agostinho, ele quando fala sobre a busca do homem, ele chama isso de vazio do homem, ele diz que esse vazio ele só pode ser preenchido por uma única coisa: Jesus Cristo. A única coisa que preenche o vazio do homem é Jesus Cristo. E aí você pode lembrar talvez da canção do Djavan, não sei se eu vou lembrar agora da letra certinha, mas que ele fala assim: eu vou buscar, vou voar, vou varrer o mundo, alguma coisa assim. E nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. O ser humano é assim.
nem que bebesse o mar, ele se sente satisfeito. Nada satisfaz o ser humano, a não ser Jesus Cristo. E esses homens estão numa busca. Acontece que a busca deles leva eles ao lugar mais óbvio. Afinal de contas, eles estão buscando pelo rei dos judeus, correto? Aonde nasce o rei? Num palácio, na capital. E é por isso então que eles chegam ao palácio. A busca deles leva eles ao lugar mais óbvio. O lugar mais óbvio para encontrar o rei é no palácio, num lugar suntuoso, num lugar chique, num lugar maravilhoso. A realeza está entre a realeza nasce entre a realeza está nos lugares superiores. E por isso então eles vão parar em Jerusalém e chegam ao palácio. E assim é o coração do homem. Muitos continuam buscando Jesus Cristo em palácios. Queria dizer uma coisa para você, querido. Até hoje, nós ainda medimos a qualidade do nosso Deus com o lugar onde nós o adoramos. Eu lembro de ter ido uma vez fazer uma visita em Belo Horizonte. Eu era membro aqui de Americana, de uma igreja presbiteriana aqui em Americana, e como toda igreja presbiteriana, havia lá os grupos de louvor, as equipes todas que funcionavam. Eu lembro de ter duas pessoas no nosso grupo que eram pessoas que se envolviam com louvor, com adoração, mas que era uma coisa assim meia mecânica, já estava acostumada, reclamava muito das coisas, mas sempre estava lá para cantar. Isso era ótimo, ela estava servindo, mas servindo, a gente percebia que o negócio não estava tão bem assim. Mas eram todos amigos e a gente foi fazer uma viagem para Belo Horizonte. Estando em Belo Horizonte, como todo adorador do final da década de 90, 2000 e um pouquinho, havia aqui na região um boom comercial chamado Diante do Trono. E todo mundo tinha assim uma paixão, quase uma idolatria por Ana Paula Valadão e seus companheiros de banda, né? E a gente estava em Belo Horizonte, como não passar na Batista da Lagoinha, né? E a gente vai lá, na Batista da Lagoinha. E aí eu lembro de estar lá no momento de adoração na Igreja Batista da Lagoinha, e as minhas coleguinhas de louvor, que davam trabalho, que sempre chiavam, porque o equipamento de som não estava bom, porque o cântico não estava na altura correta, ou porque não estava do jeito certo, ou porque isso não é assim. E sabe gente que reclama muito? Cansa, não cansa? Cansa. Mas ali, diante do trono, meu Deus, como a adoração fluía. Agora eu estou no lugar bom. Ali parecia que havia uma aura impressionante. Ali os anjos desceram do céu. Ali eu senti o toque de Deus no meu coração. Ali, Deus falou comigo. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que o Espírito Santo aqui em Belo Horizonte faz upgrade, tem algum... É o palácio. Não estou dizendo que o Espírito Santo não toca, não fala, não age em lugares grandes, maravilhosos, como é uma igreja muito bonita. Se você já tem a oportunidade de ir lá, é uma igreja muito grande, assim, é um negócio fora do comum. Eu tenho certeza que Deus fala e se manifesta lá. Mas esse mesmo Deus também fala e se manifesta aqui na cidade Americana, numa igrejinha pequenininha de bairro, com 25 membros e 3 ou 4 que trabalham na equipe de louvor. É o mesmo. O palácio não fala qual é o tamanho do seu rei. Porque o nosso rei não nasceu num palácio. Embora ele mereça um palácio, possa estar num palácio, não é o palácio que diz que ele é rei. O fato é, ele é rei. Ele simplesmente é. E não podemos medir, não podemos nos assegurar que Deus só vai funcionar dependendo do ambiente onde a gente está. Às vezes estamos numa reunião de discipulado com meia dúzia de pessoas e ali Deus fala, Deus toca corações, Deus converte vidas, Deus muda histórias. E às vezes nós estamos num culto de adoração, num sábado à noite com 150 pessoas e o mesmo Deus fala, converte, muda e transforma corações. Às vezes estamos num culto
E as coisas não vão do jeito que a gente planejou. O vídeo não funciona, o projetor começa a dar trabalho. Mas Deus está presente neste lugar. E é Ele que faz esse templo fazer sentido, e não o templo que faz o Deus fazer sentido. Aqueles magos, eles fazem a busca óbvia, mas eles estão enganados. Não é no palácio que eles vão encontrar o rei dos judeus. E é o que nos leva à segunda parte. Aliás, deixa eu até citar uma frase de um presbítero. A gente sempre cita frase de pastores famosos, tal. Eu vou citar hoje a palavra de um presbítero, Mac Stiles, que ele é presbítero na Redeemer, em Dubai, né? Na Redeemer Church em Dubai. Ele diz o seguinte, olha lá: todos os caminhos levam a Deus como juiz. E você já deve ter se deparado com aquela frase: toda religião leva a Deus. Mas todos os caminhos levam a Deus. Sim, é verdade. Por isso, quando alguém fala isso para mim, eu sempre concordo. Para não entrar em discussão teológica, eu concordo porque eu acredito nisso. Porque todos levam a Deus como um juiz. Mas o fato é que, se você quer conhecê-lo como Pai, um único caminho é Jesus Cristo. E Ele não está no palácio. Não adore o seu Deus. Não creia no seu Deus. Não se relacione com o seu Deus, dependendo do local onde você está, do tamanho do prédio, das cores da parede, das pessoas que estão falando. Mas entenda uma realidade: Ele simplesmente é Deus. E busque-o simplesmente por ser Deus, independente do palácio. E nos leva então agora à segunda parte da missão, que é a palavra. A palavra faz todo sentido e faz toda a diferença em alguém que entra numa missão, como alguém que vai reconhecer e suprir o Salvador. Porque é a palavra que nós entendemos na história que traz esses homens a essa busca inicial. É a palavra, o início da jornada parte porque de alguma maneira aqueles homens têm contato com os livros dos profetas. De alguma maneira aqueles homens encontram a palavra. E é a palavra de Deus que faz toda a diferença na caminhada deles. Toda a caminhada que a gente faz, toda a busca que a gente faz, se não for baseado na palavra, não vai funcionar. E eu vou ser bem honesto com vocês. Eu falo agora como pastor. Eu não arrisco nenhuma proposta, nenhuma mudança e nenhuma novidade se a gente não começar pela palavra. Certa vez um grupo me chamou porque eles queriam começar uma novidade na igreja. Pastor, a gente está se reunindo aqui, a gente quer começar a mudar algumas coisas. A gente quer começar a fazer coisas novas, a gente está querendo virar isso aqui de ponta cabeça, a gente está impactado, a gente quer começar uma mudança aqui na igreja. Eu falei: ótimos, vamos começar então, e vamos nos reunir terça-feira à noite. A gente pode? Pode. Na primeira terça-feira à noite eu estava lá reunido com eles, e aí eu levei uma devocional para a gente juntos falar com o dono da igreja. E aí, quando acabou, eles estavam frustrados. Eles disseram: pastor, a gente não queria chamar o senhor para o estudo bíblico, a gente queria chamar o senhor para relatar o que está errado e o que a gente quer mudar. E eu disse para eles: não, antes de relatar o que está errado e para mudar, eu preciso relatar o que está errado em nós. E a gente só faz isso estudando a palavra. Se a gente não começar na palavra, eu não vou entrar nessa. A gente tem que começar pela palavra. Vamos começar, a gente vai sim analisar tudo, mas vamos começar pela palavra. Então, tá bom. Segunda semana, terça-feira, estava sozinho. Não tinha mais ninguém comigo. O compromisso era só com as mudanças, mas não era com a palavra. E sem a palavra não dá para mudar. Sem a palavra não dá para ter direção. Sem a palavra não dá para buscar. Sem a palavra não dá para iniciar uma jornada. E a palavra, ela encarnou. A palavra está entre nós. A palavra, ela é a nossa Bíblia escrita, revelada, a revelação especial de Deus, mas é também a pessoa de Jesus Cristo com quem nos relacionamos. E sem essas duas coisas não dá. Mas
os sábios vindo do Oriente, eles tinham tido contato com a profecia. E isso colocaram eles numa busca, numa jornada. Isso foi o início. Mas vocês repararam que eles foram parar no lugar errado. Foram parar no palácio. E agora, eu fico imaginando, e eu queria que você fizesse esse exercício comigo. Herodes, sabendo que haviam sábios vindo do Oriente, nobres vindo do Oriente, para adorar o rei dos judeus. Ele, sendo o rei, já começa a ficar preocupado. Chama os sacerdotes. Os sacerdotes começam a pensar, mas quem são esses homens para querer interpretar a nossa lei? Onde eles são? Eles nem são judeus. Judeus interpretando a nossa lei. Pessoas que nem são da nossa religião, nem conhecem o Deus Yahvé. E aí eles começam a dar respostas. Os sacerdotes dão a resposta para Herodes. Como a gente percebeu, eles não fazem isso com muita vontade, porque eles só citam, é Belém. Tá escrito lá, Miqueias disse, é Belém, vai ser lá em Belém. Tá bom. Herodes vai lá falar com eles com mais preocupação ainda, com um interesse completamente egoísta, com um interesse completamente individual. E esses homens, então, eles vão... Herodes vai chegar, então, para esses homens e vai dizer, olha, é em Belém. Tem um profeta dos judeus que escreveu e a cidade é Belém. Então, aí a gente tem Deus agindo através da indisposição dos sacerdotes, indispostos, através da má vontade e do egoísmo de Herodes, mas traz palavra. O fato é, o veículo pelo qual a palavra chegou até os magos são totalmente adversos, são totalmente negativos. Mas o que chegou até o ouvido daqueles homens ainda é palavra de Deus. E aí a gente vai então lidar com uma coisa que João Calvino nos diz, que toda palavra, toda verdade, ela vem de Deus. Mesmo através da indisposição dos sacerdotes, mesmo através da má vontade de Herodes, o que aqueles homens ouvem é um trecho, é um pedaço, é um fragmento da verdade de Deus. E é através dela que há uma correção de curso. Nós temos contato com a palavra, que nos leva a uma busca. E chegamos às vezes ao palácio. Eu não sei de que maneira acontece, mas quando nos aprofundamos da palavra, quando temos contato com a verdade, Deus corrige o curso das nossas vidas. E aqueles homens que estão no palácio vão entender, opa, não é o palácio. Não é aqui que está o rei. É em outro lugar, improvável, a pequena cidade de Belém. Correção de curso, correção da rota. Agora estamos no caminho certo. E para isso, passamos pela manifestação da palavra de Deus. A palavra de Deus faz toda a diferença, meu querido. Não dá para iniciar uma jornada, não dá para continuar essa jornada sem a palavra de Deus. Toda missão que exercemos, todo trabalho que nós fazemos, precisa ter como base algo que não vem de nós, algo que vem do próprio Deus. E Ele fez isso. Ele revelou ao longo de séculos. Está escrita, está em meio magnético, está nos devocionários, está sendo exposta todo domingo aqui, está no YouTube. E nós temos livre acesso. Graças a Deus estamos num país livre e temos livre acesso. E eu não sei quanto a você, eu não sei se talvez você tenha andado mais por palácios do que por lugares humildes, ou o seu coração tem desejado mais por um palácio do que um lugar humilde. É a palavra que vai te ajudar a encontrar o Salvador, independente do lugar que você queira ir ou esteja. É ela que vai te ajudar a ter o curso. Por que eu digo isso? Porque nós, às vezes, temos a impressão de que só o nosso estar
aqui na igreja, só o nosso fazer, só o nosso ouvir dos sermões dominicais são suficientes para corrigir a jornada da sua vida. E eu quero dizer que isso não dá certo. Não dá. E esse exercício, eu não sei porquê, mas é tão difícil. Você, semanalmente ou diariamente, abrir uma porção das Escrituras, ler um texto bíblico, orar sobre esse texto bíblico lido, pedir para o Espírito Santo falar ao teu coração, te iluminar a respeito daquilo que for lido, para que isso faça diferença na sua vida e na vida daqueles que você ama. Eu lembro uma vez estar aconselhando um pai que estava reclamando justamente do comportamento do filho, e a primeira coisa que eu perguntei para ele é: você tem lido a Bíblia com o seu filho? E ele me respondeu da seguinte maneira: claro, eu cobro dele todas as semanas. Eu falei: não, você não entendeu a minha pergunta. Você está lendo a Bíblia com o seu filho? Eu não estou perguntando se você manda ele ler a Bíblia. Eu estou perguntando se você abre a Bíblia, chama o seu filho, diz assim: filhão, vem cá, eu quero ler contigo essa história. A palavra é ela que corrige o curso. Mas se o seu filho vê você lendo e vendo Deus corrigindo o curso da sua vida, quando o seu filho estiver passando por dificuldades, estiver perdido no meio dos palácios da vida, ele vai lembrar que quando o pai dele estava perdido, o pai dele tinha contato com a palavra. E a palavra ajudava ele a corrigir o curso. E aí, porque viu, porque percebeu que funciona, o seu filho vai fazer a mesma coisa. E aí eu disse para esse pai: se você não tem interesse, então por amor ao seu filho, faça isso. Por amor àquela pessoa que você gerou, por amor a talvez a criatura mais especial na sua vida, faça esse exercício. Se você não está preocupado com você mesmo, paciência. Mas por amor ao seu filho, faça isso. A palavra nos leva a uma jornada, a uma busca. E nessa busca, ajuda-nos a corrigir o curso. Assim é a palavra de Deus. E faz parte de um segundo momento da vida desses homens. O terceiro momento na vida desses homens é o compromisso estabelecido. E aqui a gente precisa fazer um exercício bem interessante. Quando eu estava lendo esse texto e estava discutindo com um colega meu de seminário, o reverendo Eric, a gente faz isso às vezes, a gente fica até por WhatsApp, sabe, a gente lê o texto bíblico e a gente começa a trocar impressões, coisas que a gente percebeu, coisas que a gente não tinha numa outra leitura ou num outro comentário, não tinha aparecido, mas de repente a gente acorda no meio da noite com um eureka e, nossa, eu nunca tinha reparado nisso, e nós dois conversando tal, eu não tinha reparado numa coisa, até esse momento, os magos partirem numa busca para conhecer o rei dos judeus. Não influenciou em nada na história do recém-nascido. Concordo. Concordo que não fez diferença para o nascimento de Jesus, não fez diferença para a vida de Jesus, esses homens terem partido na jornada, partido por uma busca. Até agora, não faz diferença nenhuma. Depois, eles têm uma correção de curso, um contato com a palavra que os ajudou na jornada, corrigir o curso e os leva até Belém. Mas até agora também não faz diferença nenhuma. A história do Salvador em si, ela continuaria sendo a mesma se esses homens só tivessem buscado e só tivessem chegado até Belém. É agora que há uma diferença histórica, que é a hora do compromisso. É a hora que eles, de alguma maneira, interferem na história. E o fato é que, para mim e para você, isso é a mesma realidade.
Quantos partem numa busca por um Salvador? Quantos entendem que precisam estar numa igreja? Quantos se assentam nos bancos das igrejas? Quantos vão procurar uma igreja para passar o Natal, para passar o Ano Novo, ou vão num dia de ação de graças, ou quem sabe na Páscoa, quando tem um evento, um coral, porque é bom ir na igreja, né? Quantas pessoas entram numa busca por um Salvador, mas a vida não interfere, não cruza, não há mudança? Porque fomos chamados para um compromisso. Essa é a verdade. Quantos então, sentados no banco da igreja, têm esse contato com a palavra e se convertem em seus corações? Vamos chamar isso de a correção de curso que eu tenho falado. A gente tem uma trajetória que nos leva até o palácio, mas o contato com a palavra nos direciona para os lugares exatos, para o coração do rei dos judeus, que transforma nossas vidas, muda, mas ainda assim, na missão, ainda não houve compromisso. E paramos por aí. E eu queria dizer para você que isso não é suficiente. Não para nós como cristãos, porque Deus nos chamou para algo mais. Deus não nos salvou apenas para sermos salvos. O objetivo de Deus não era apenas que nos assentássemos nos bancos, mas que fizéssemos diferença no mundo. E é isso que esses homens estão fazendo agora. Mas esse compromisso, ele se estabelece de várias maneiras. A primeira delas é a devoção. Quando esses homens chegam, entram na casa e está Maria com o bebê, eles se prostram e adoram. O compromisso, ele passa primeiro pela devoção. A devoção, ela entra na parte do reconhecimento de quem é aquela criança. E isso vai fazer toda a diferença. Eu quero que você entenda o seguinte: você pode ir para uma igreja e pode até se converter, entender que Jesus é o teu Salvador, mas reconhecê-lo como Senhor é um exercício um pouco mais profundo. Ricardo Agreste, professor meu do seminário, ele diz o seguinte: as pessoas não têm nenhum problema com Jesus. Na verdade, todos gostam de Jesus. A Simone canta hinos para Jesus no Natal. Até o John Lennon fez isso. Pessoas gostam de Jesus. Jesus, ele é conhecido no mundo todo. Ninguém tem problema com Jesus. Pode mandar um cartãozinho de Natal, colocando ali uma mensagem de Jesus, as pessoas vão agradecer. Você pode andar com uma camiseta escrito assim: eu amo Jesus, que ótimo, todo mundo vai gostar, você pode até revender. O problema não é Jesus. Ninguém tem dificuldade com Jesus. Mas a devoção nos convida ao que é mais problemático. Elas têm dificuldade em lidar com Cristo. Porque quando aqueles homens se dobram, eles reconhecem que aquele menino recém-nascido é Senhor. E quando nós dizemos que Ele é Senhor e Rei, a gente está dizendo o seguinte: somos súditos seus. Então a palavra da criança, a palavra que encarnada, a palavra deste Senhor sobre nós, não é mais algo que você escolhe fazer ou não fazer. Ela é uma ordem. Perdoai uns aos outros. Não é uma escolha sua. Eu vou pensar se eu perdoo. Como assim? Ele é Senhor ou não é Senhor? Você devotou sua vida a dele ou não? Eu vou pensar se eu amo. Ou a gente diz: eu te amo, meu irmão, mas ama daquele jeito, a gente gosta, né? Amar, mas é ordem do seu rei. Então você pode partir para uma busca, você pode até chegar próximo do Salvador, mas se não reconhecer como Senhor, sua missão está pela metade. Devoção. A missão dos magos nos faz refletir sobre a missão, sobre a devoção que devemos ter para com esse Senhor. Uma segunda questão, que fica claro no texto também,
é a doação. Doar. Devoção, reconhecê-lo como Senhor. A doação, algo que eles fazem, que eles doam. No caso aqui, o Mateus ele faz questão de colocar o termo tesouros. Ouro, incenso, mirra. Sabemos teologicamente que ouro, incenso, mirra tem a ver com o reconhecimento de que esta criança, ela é rei, é sacerdote, é profeta. Mas eu não quero me basear nessa teologia, mas no princípio de que esses homens, eles vão abrir mão de algo que lhes é caro. Eles vão abrir mão de algo que lhe é precioso. Eles vão abrir mão de algo que vai fazer falta no fim do mês. São itens caros, são itens valiosos, itens que são raros, itens que eles tiveram que demandar busca, separar, juntar, imprimir em moedas, juntar em aparatos para transportar, coisas que eles transportaram por meses até chegar ao Salvador, para então se dobrar diante dele e dar como oferta. Algo que ia servir como renda para José no início da sua caminhada no Egito, mas o fato é, há uma doação. E aqui a gente tem que lembrar de um hino clássico do nosso cenário, que diz, sofri na cruz por ti, que fazes tu por mim. O que você tem feito para o Salvador? Qual é a sua doação? Eu não estou falando só de dízimo também, mas eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do seu talento, eu estou falando das suas habilidades, eu estou falando do seu envolvimento com a comunidade, eu estou falando da sua participação em tudo que acontece aqui. E detalhe, esses homens dão algo que lhes é caro, mas eles fizeram isso com carinho, fizeram isso com cuidado. Como eu disse, tiveram que procurar, tiveram que embalar, tiveram que arrumar, tiveram que transportar, tiveram que carregar por um tempão. Várias vezes isso poderia ter servido de moeda para eles continuar a caminhada, mas eles guardaram, resistiram e deixaram isso preparado para entregar ao Salvador. A questão não é apenas doar, mas como você tem doado. Como você dedica esse tempo que você já dá? Como você participa das coisas que você já tem realizado? Ou se você não está fazendo isso, comece a fazer, mas ao fazer, ao se envolver, questione-se como é a doação que eu faço. Isso vem do meu coração. Eu me alegro em saber que isso é para o Salvador. Eu me alegro, isso traz alegria para mim. Eu faço isso com o coração pleno, ou faço de má vontade? Ou eu não vejo a hora de me livrar disso. Ou, como você faz? A missão desses homens envolve se devotar, reconhecer o Salvador, doar, fazer isso com amor, com preciosidade, com alegria, lhe dando o que lhes é mais caro, tesouros, como Mateus chama. E a terceira parte desse compromisso, tentei achar alguma coisa com D para ficar devoção, doação, mas não tinha nada com D, então ficou submissão. Porque o texto de Mateus nos diz que esses homens, quando eles saem da casa de Jesus, eles são advertidos por anjos. E aqui tem coisas interessantes acontecendo. Primeiro porque esses homens tinham tido contato com o texto do profeta, depois tiveram contato com o texto de Miqueias, através dos sacerdotes, que passou para Herodes, que passou para eles, um fragmento da palavra que foi suficiente para eles corrigirem o curso, certo? Mas até aqui, Deus não tinha falado com eles. Diretamente não. Mas agora, depois de conhecer o Salvador, eles são advertidos por anjos em sonhos, que dizem para eles, Herodes quer matar essa criança. Não vá para lá. E agora, eles têm uma submissão ao rei que eles acabaram de adorar. Porque o outro rei, o rei Herodes, disse assim para eles, volta aqui e venha trazer para mim notícias da criança. E agora eles estão ignorando Herodes, estão ignorando o outro rei, estão sendo subversivos a esse rei, dando atenção ao rei bebê. O rei não é Herodes, o rei é Jesus. Então o que Herodes disse
pouco me importa. O que me importa é servir a Jesus. E se Jesus é de fato o seu Senhor, e se Jesus de fato tem a sua total doação, você tem que ter submissão a Ele. Porque aquilo que Deus diz a você, aquilo que Jesus diz a você, é mais importante do que aquilo que os homens dizem a você. Muitas vezes, a palavra dos homens vai concordar com o que Cristo diz. Nossa Constituição, ela tem muitas premissas judaico-cristãs e concordam com o que Deus diz. Mas algumas vezes, aquilo que os homens dizem vão contra ao que Deus diz. E aí, nós temos que ser submissos. Ele é o rei. O que ele diz é mais importante. O que ele diz é mais, é verdadeiro. O que ele diz é melhor. A história nos provou isso. Que muitas pessoas, por submissão a Jesus, entregaram suas vidas. Muitas pessoas, submissas a Jesus, foram cerradas ao meio. Muitas pessoas, submissas a Jesus, viram seus filhos sendo afogados. Muitas pessoas, submissas a Jesus, entregaram o que lhes era mais caro, que é a própria vida. Submissão faz parte do compromisso. Eu não vou dizer que a gente vai chegar a isso, por favor, não quero ser extremista. Mas às vezes, é o teu imposto de renda que te faz mostrar que você é submisso a Jesus. Às vezes, é a maneira como você trata o seu vizinho que vai mostrar o quanto você é submisso a Jesus. Você não vai perder um braço, mas vai ter que às vezes perder um pouquinho do seu ego ao entrar nesse templo e ser gentil com pessoas. Você não vai precisar ser cortado ao meio, mas vai ver o seu orgulho dilacerado quando, como servo, como alguém que serve, você atender pessoas que são muito mais inferiores que você. Submissão. Uma palavra pequenininha, mas que dá um trabalho para a gente. Para a gente encerrar, missão natal dos magos te coloca então numa busca. Mas essa busca não é a maior busca de todas. Nenhuma busca vai ser tão grande quanto a busca do nosso Deus, querendo te salvar, querendo o seu coração, querendo a sua vida. Toda a Bíblia relata que esse Deus, ele teve um amor tão grande por você, que entregou o próprio Filho, que entregou a própria vida, que deixou a sua glória, que deixou a sua história de rei para ser servo, para ser humilhado, cuspido, crucificado. Essa é a maior busca, não se esqueça disso. Aquilo que os magos fizeram, aquilo que os nobres sábios do Oriente fizeram, é interessante, mas não é a maior busca de todas. Mas a sua maior busca vai ser querer se entregar a esse Salvador. A segunda parte da missão deles envolve a palavra, e a gente já falou bastante sobre isso. É a palavra que vai fazer uma grande diferença. Tenha contato com a palavra. Não caminhe sem ela. Ela corrige o curso. Ela ajusta o foco. Ela te ajuda a perceber o que Deus quer da sua vida. Ela te ajuda a perceber e enxergar o amor desse Deus. Ela te ajuda a perceber e enxergar o tamanho do seu pecado e o quanto você depende de Deus. Mas a palavra também nos mostra um Deus que quis se revelar até nós. Foi vontade dele. Nós não conseguiríamos. Assim diz a nossa confissão de fé, já no seu primeiro capítulo. Nós, homens, não teríamos condições de conhecer a Deus. Por isso ele se revelou de maneira especial a cada um de nós, através da sua palavra escrita. E por fim, o compromisso. O compromisso dos magos, como a gente viu, leva eles a serem devotos, reconhecer Jesus como Senhor, a doar o que eles tinham de melhor, da melhor forma possível, e a serem submissos ao Rei.
Mas nenhum compromisso é maior que o de Cristo, que querendo salvar a mim e a você, foi até a morte, morte de cruz. Esse compromisso, esse tamanho compromisso, talvez te motive a estar perto deste Deus que tanto te ama e tanto te quer. Quem sabe, refletindo e percebendo esse compromisso, isso te impacte e te faça querer se engajar nessa missão. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Nós vamos ter um tempinho de oração. E eu espero que esta série toda te motive a se envolver com aquilo que você não se envolveu na igreja. Em 2019, que você possa fazer parte dessa missão da Igreja Presbiteriana do Jardim América. E se você já faz parte, o meu convite é que você reflita como você tem doado, como você tem se dedicado.